Poxa. Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente está dando andamento ao curso de UVITS, ministrado pela doutora Gabriela Benetti, onde tem tido aulas fantásticas. Semana passada teve uma maravilhosa e hoje eu tenho certeza que a Gabriela preparou algo perfeito para todos nós. Boa aula, meu amor. Muito obrigada, Tê. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente vai falar, então, sobre as uveites anteriores. Como é um tema muito grande, eu optei por falar um pouco das classificações para a gente ficar bem firme do que é uma uveite anterior, como que a gente classifica, e vou falar um pouco daquelas que são mais frequentes. Então, o que é a uveite? É a inflamação do trato uveal, e o trato uveal ele vai desde o segmento anterior até o segmento posterior, sendo que as estruturas adjacentes ao trato uveal podem ser inflamadas por contiguidade. Então, por isso que às vezes numa uveíte você vai ter uma neurite, uma retinite, uma esclerite, uma ceratite. Então, são tecidos que inflamam por contiguidade. Então, a uveíte ela é dividida em uveíte anterior, intermediária, posterior ou uma panveíte. Então, a anterior é essa que está em vermelho, é a região onde você tem o sítio primário da inflamação. A intermediária é a parte azul, posterior, a região posterior do globo ocular. Panveíte ela é classificada como aquela onde você não determina qual região do trato veal está mais inflamada. Então, o trato veal está difusamente inflamado. O exemplo clássico é a doença de Arada. Então, as uveítes, qual é a importância das uveítes? Elas atingem uma faixa economicamente ativa, então isso gera um prejuízo para o paciente, tanto psicológico quanto profissional, né, e até mesmo para a economia e sociedade, porque afeta principalmente os indivíduos de 20 a 60 anos, então são 60 a 80% dos casos estão nessa faixa etária. As uveítes contribuem por 5 a 20% dos casos de cegueira legal, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, isso é epidemiologia externa. E as infecciosas são mais comuns nos países em desenvolvimento, sendo que no mundo as anteriores são as mais frequentes. Então, para quem não é uveólogo, a chance de ver uma uveíte anterior é muito grande, não é tão infrequente. E no Brasil, a posterior mais frequente, como a gente já sabe, desde o colégio, é a toxoplasmose. Então, como que a gente classifica essas UVIs? Existiu um consenso que foi o SAM, que foi um grupo de especialistas que reuniu para definir como que seria a classificação das UVIs. Qual que é a importância disso? A conversa entre os serviços. Por quê? Às vezes um falava que era posterior porque viu inflamação no segmento posterior. Outro falava que era panveíte porque tinha inflamação em todos os segmentos. Então, o que ficou definido no SAM? Definiu-se que a classificação da uveíte, ela vai ser feita de acordo com o sítio primário da inflamação, ou seja, onde que é o foco dessa inflamação, e não onde você vê inflamação. Exemplo prático, uveíte por toxoplasmose. Qual que é o foco? É uma uveíte posterior, retina e coroide, por contiguidade. O segmento intermediário pode estar inflamado? Sim, você tem celularidade no vidro. O segmento anterior? Também, você tem PCAS, você tem reação de câmara, mas qual que é o foco da uveíte por toxoplasmose? O segmento posterior. Então, ela é definida como uma uveíte posterior. Além dessa conversa entre serviços, né, para pesquisa, o principal também é para definir diagnóstico. Então, uma uveíte anterior não granulomatosa unilateral, a gente pensa em alguns diagnósticos. Uma uveíte anterior bilateral sinequiante, a gente pensa em outros diagnósticos. Então, isso também ajuda na definição e evolução do caso clínico. Então, anterior, o sítio primário está na câmara anterior, que pode ser a íris ou o corpo ciliar. Intermediária, essa inflamação está primariamente no vítreo, corpo ciliar posterior, né, ou retina periférica. Uveíte posterior, retina ou coroide de forma focal ou difusa. E panveíte, tudo. Outra classificação que veio do SAM, que também é muito importante para definição e pensar nas etiologias, é a forma como essa uveíte aparece, a sua duração e a sua lateralidade, se ela é uni ou bilateral, e do seu aparecimento. Então, é uma uveíte de aparecimento agudo ou insidioso. Duração é uma uveíte persistente, ou seja, mais de 3 meses de duração, ou é uma uveíte limitada, em menos de 3 meses ela se resolveu. E o curso, que é o principal para a gente nos diagnósticos. A doença tem um curso agudo, recorrente ou crônico. Agudo é aquela que teve um aparecimento abrupto, você tratou, resolveu, o paciente nunca mais teve. Duração limitada.
Recorrente é aquele paciente, vamos supor, eu trato de uma uveíte, tratei segmento tópico, tudo certinho, fiz revisão, não descobriu a causa. Passa ali um ano, eu tenho um novo episódio. Então, eu entrei no critério de uma uveíte recorrente. Eu já tive um episódio e tive outro episódio num período maior do que 3 meses sem tratamento. Crônica é aquele paciente que você tratou, investigou, tá 3 meses, tá com 2 meses sem tratamento, ele volta a ter uma uveíte. Então, ela tem um curso que é sugestivo de uma doença crônica. Então, por isso que muitas vezes o paciente da uveíte, ele é acompanhado nesse princípio de 3 em 3 meses. A gente vai avaliar se ele vai ter um curso mais recorrente, mais crônico, se foi uma uveíte aguda que resolveu. Então, essa é a importância. A uveíte pode ser granulomatosa ou não granulomatosa. Essa definição não foi discutida no SAM, apesar de que a gente sabe que na prática ela é muito importante. Então, granulomatose é aquela que tem a tendência a formar nódulos e os precipitados ceráticos, que são aqueles maton-fat. Então, tem a tendência a formar nódulos de íris, tanto de Kapp quanto de Busaca, e a não granulomatose, ela não tem tendência a formar nem nódulos irianos, nem os precipitados ceráticos clássicos, né? Vão ser aqueles bem finos. Isso, a diferença é principalmente pelo tipo celular que se forma. O uveíte tem que ter uma anamnese e epidemiologia forte, isso ajuda também no diagnóstico. Então, a ectoscopia do paciente é importantíssimo. Na aula da Danusa, a gente viu a questão do nariz em cela, a orelha que às vezes está inflamada, a mão do paciente que às vezes denota alguma deformidade articular, a forma como ele anda. Tudo isso é importante, lá da medicina básica nossa. Se tem sintomas sistêmicos associados e a idade do paciente. Tem uveíte que é típica de paciente muito jovem, tem uveíte que é típica de paciente mais velho, então isso tudo ajuda. Começando então a falar o que a gente vai ver no uveíte anterior, que também pode ser de outras causas, né? Assim, uma uveíte posterior também pode ter. A reação de câmara anterior. O que significa reação? Significa que no humor aquoso, que é um líquido que não tem que ter proteína nem célula, ele passa a ter. E o que a gente vê? A gente vê a luz passando por esse líquido, é o chamado efeito Tyndall, igual quando a gente está no cinema, você olha lá de cima o projetor, aquela luz, quando a gente olha, você vê a poeirinha no ar, em suspensão. Então, é isso que acontece com o humor aquoso quando ele está inflamado. Então, o flare, o que é? É o transudato ou exudato de proteína para esse humor aquoso. Então, na hora que você faz o pincel luminoso, você vê o humor aquoso mais acinzentado, ao invés de ver uma cavidade opticamente vazia. O que é uma cavidade opticamente vazia? Você faz o pincel, você vê a córnea, você vê um espaço preto e depois você vê a íris e o cristalino. Quando você tem uma inflamação, você vê a luz passando sobre aquele humor aquoso, tá? Flare não é atividade de doença. Então, se o paciente tem só flare e não tem célula, não é indicativo de atividade de doença. A celularidade já é célula inflamatória mesmo, indica atividade de doença. Essas células inflamatórias, normalmente, elas são brancas e podem ter tamanhos variados. Então, uma célula, às vezes, pigmentada, denota um processo antigo ou até mesmo pigmento que dispersou e não é necessariamente uma atividade de doença. Essas células, elas se movimentam no humor aquoso pela corrente de convecção. Então, na imagem superior, o flare, então a gente vê aqui na região anterior a córnea, o humor aquoso que está evidente por conta do flare, e a íris e o cristalino. E aqui estão de pontinho branco, que é a celularidade. Então, quando você vai descrever uma uveíte, você descreve uveíte anterior, vamos supor, câmara anterior formada com uma cruz de flare e 2 cruzes de célula. Então, reação de câmaras tem que especificar qual que você está vendo. Outra definição que foi discutida no SAM é a questão da graduação dessa celularidade quanto do flare. Então, a celularidade vai variar de acordo com o número de células que você vê num campo de 1 milímetro por 1 milímetro da lâmpada de fenda. Então, você coloca 1 por 1, inclina e joga esse pincel luminoso em direção à córnea e cristalino. Se essa reação se conta menos de uma célula, não tem reação de câmara de celularidade. Entre 1 a 5, meia cruz de células. Uma cruz entre 6 a 15. 2 cruzes de 16 a 25, 3 cruzes de 26 a 50, 4 cruzes acima de 50. Qual que é a importância disso? É que quando você tem 2 cruzes de célula e um flare de 2 cruzes, está indicado tratamento. Ou se você tem a partir de 3 cruzes de célula com ou sem flare. Já o flare a gente vai graduar de acordo com a nossa visualização da região posterior, ou seja,
Se você vê que está um leve acinzentado, mas você ainda vê a íris e o cristalino bem, é um flare leve. Se está moderado, você vê ainda a íris e o cristalino com detalhes, assim, 2 cruzes. Se você já vê borrado, você não consegue perceber detalhes nem da íris nem do cristalino, já é um flare de 3 cruzes. Intenso é quando você tem aquele humor aquoso congelado, que é tipo das espondiloartrites, em que você forma coágulos mesmo de fibrina. Eu vou mostrar algumas imagens. Então, aqui, os precipitados ceráticos, os famosos. Os precipitados finos são aqueles que têm como componente celular principal linfócitos e plasmócitos. Eles são mais de doenças imunes, vamos dizer assim. Então, as idiopáticas, você pode ter uveíte anterior, não granulomatosa, HLA-B27, espondiloartrites, AIJ, pós-estilosma, BC. Então, são essas mais imunes, são precipitados mais específicos, tirando as idiopáticas. Os granulomatosos, como são células de macrófagos e células epitelioides, são menos específicas, são acúmulos mais grosseiros, então esse aspecto mais gorduroso, por isso um button fat, né, gordura de carneiro, e eles podem ser pequenos, médios ou grandes. Então não precisa ser um precipitado grande para você falar que ele é granulomatoso. Você pode ter um precipitado pequeno, granulomatoso. A gente brinca que, assim, o precipitado granulomatoso é aquele que você conseguiria fotografar facilmente, tá? Assim, falando visualmente. Nas doenças, você pode ter na tuberculose, toxoplasmose, doença de Arada, facogênicas, oftalmia simpática, mas não é exclusivo. Então, na facogênica, você pode ter granulomatoso ou não granulomatoso. Na sarcoidose, você pode ter granulomatoso ou não granulomatoso. Isso aqui é a descrição mais clássica, né? E o triângulo de Aurt é aquele onde os precipitados seróticos se acumulam na córnea inferior, com esse aspecto triangular, e esse acúmulo acontece devido às correntes de convecção. Esse achado é importante porque algumas uveites, os precipitados ficam dispersos em toda a córnea, então isso ajuda também na definição diagnóstica. Outro achado que a gente pode ter nas uveites anteriores é o hipópio. O hipópio, ele pode ser infeccioso, não infeccioso ou tumoral, que é um pseudo-hipópio. Então, quando você tem um componente infeccioso, é, por exemplo, uma endoftalmite pós-faco, com componente bacteriano. Você tem esse aumento exagerado de permeabilidade da barreira hematoacosa e com isso você perde célula, no que não é infeccioso. Então, nas uveites, que são extremamente inflamatórias, você pode ter um hipópio. Quando a gente vê uma uveite anterior com hipópio, ou até mesmo uma posterior, você viu hipópio, na sua cabeça tem que pensar espondiloartrites das anteriores, porque elas inflamam muito, é aquele olho vermelho, é aquele olho de alerta, é uma urgência oftalmológica. BC, que é uma uveite que também dá hipópio, endoftalmite, óbvio, você não pode deixar de pensar em endoftalmite, e o pseudo-hipópio, que é as questões tumorais, né, que simula uma reação inflamatória, mas na verdade é célula tumoral. A fibrina é um dos marcadores mais importantes para a gente nas uveites, porque eles indicam a atividade de doença. Às vezes a gente não vê celularidade, mas vê fibrina. O que é a fibrina? Como você vai ver a fibrina, né? Ela fica depositada no endotélio, então esses pontinhos, essas poeirinhas que a gente vê aderido no endotélio. Então aqui a gente vê uns PKs com uma rede de fibrina. Onde que a gente vê muito fibrina? Em Fuchs, você tem os PKs entremeados numa rede de fibrina. Então, é muito importante atentar para esse detalhe. Às vezes você precisa fazer um campo negro ou uma retroiluminação para conseguir identificar essa fibrina. Ela é mais sensível do que a celularidade para indicar atividade de doença. Os nódulos, então, que a gente definiu nas uveites granulomatosas são os nódulos efêmeros, eles também são acúmulos inflamatórios. Os nódulos de Kepp, lembra dos pezinhos, estão na borda pupilar, então PP de pupilar. E os nódulos de Bussaca são aqueles que estão no estroma iriano, então esse tanto de bolinha branca aqui. Esses nódulos, eles melhoram com o controle da inflamação, e eles indicam normalmente a atividade de doença, quando você acaba de ver o paciente com esse nódulo. Nessa imagem aqui, ele está acinzentado, mas normalmente ele é clarinho também, tá? Mas depois de um tempo pode pigmentar até desaparecer. A atrofia iriana é um outro sinal que você pode ter nas uveites anteriores. Ela pode ser setorial, ou seja, só uma parte da íris está atrófica, ou difusa, como por exemplo em Fuchs. Classicamente, onde que a gente vê essas atrofias irianas? Nas uveites herpéticas.
é que normalmente você tem acometimento de estroma, tá certo? Na uveíte por Fuchs, você tem uma atrofia iriana também mais difusa, então começa pela pupila e depois acomete todo o estroma difusamente, por isso que o paciente muda a cor dos olhos. Ela é mais fácil de identificar muitas vezes no campo vermelho. Então, quando for examinar um paciente com uveíte, atente-se para a íris, porque às vezes vai passar batido. Então, se precisar, dilata, espera, faz o campo vermelho e vê se tem alguma alteração. Outro dado importante são as sinéquias posteriores e anteriores, que podem se formar nas uveites. Anterior é quando a íris adere à córnea, posterior é quando ela adere a cristalino ou a lío. Complicação principal é a íris em Bombay, como nessa imagem aqui inferior, em que você tem uma seclusão pupilar, a pupila não movimenta e fica totalmente aderida ao cristalino. Qual que é a importância também de definição etiológica para a gente das sinéquias? Lembra que Fuchs e CMV não sinequiam. Então, se você viu sinéquia, pelo menos você já descartou CMV e Fuchs. Lembrando que Fuchs, hoje a gente sabe que tem muita relação com o espectro viral, CMV, rubéola, então elas andam juntas, mas guarda isso, CMV e Fuchs não sinequiam. Outro achado importante que também pode ajudar na definição etiológica são as alterações na pressão intraocular. Classicamente, herpes, Fuchs e Post-Anstillosman cursam com aumento da pressão intraocular. Quais são as causas para esse aumento de pressão intraocular? A própria corticoterapia, às vezes o paciente pode desenvolver mais tardiamente. Uma trabeculite, que é principalmente do herpes. Então, você tem uma inflamação do trabeculado e por isso que essa pressão fica tão alta. E complicações. Então, às vezes você tem sinéquias anteriores periféricas, às vezes a inflamação é muito grande. Você vai ter uma obstrução ali, nível celular, né, do trabeculado e até mesmo as sinéquias posteriores. Não é exclusivo, tá? Você pode ter toxoplasmose com hipertensão quando está muito inflamado. Nas espondiloartrites, se o olho está muito inflamado, com fibrina coagulada, também pode ter. Mas, classicamente, essas são as mais descritas. De maneira geral, como o corpo ciliar está em sofrimento, é mais comum de pensar que o muracoso está com dificuldade de ser produzido, então você vai ter uma hipotonia. Então, na endoftalmite, você pode ter hipotonia, nas espondiloartrites, numa uveíte anterior aguda ou até mesmo em quadros traumáticos. Então, das uveites anteriores, lembrando, mais comum das uveites, grande parte delas é idiopática, ou você ainda não descobriu no momento, porque a uveíte, mais do que tudo na vida, é filme. Você vê o paciente uma vez, passa 5 anos, ele abre o quadro de outro jeito, muda, dá um novo sintoma e depois você faz o diagnóstico. Mas 50% a 80% delas podem ser idiopáticas. Quando que você é autorizado a não investigar? Primeiro episódio, unilateral, leve, não formou sinéquia, não foi granulomatosa, não hipertensiva. Ou seja, uma uveíte branda que você identificou, você pode não investigar. Mas se você quiser, não está errado, tá? A epidemiologia e a apresentação é fundamental para o diagnóstico, óbvio, e o tratamento vai de acordo com a causa, mas no segmento anterior você usa corticoide tópico, ciclopédico, tropicamida ou atropina, a depender do quão você quer paralisar, né, esse corpo ciliar. Então, aqui a gente já falou pelo SAM. O uveíte anterior é a reação inflamatória com foco primário no segmento anterior. Pode ser só uma irite, quando você tem celeridade na câmara anterior e o vítreo anterior está limpinho. Iridociclite, quando você tem celeridade na câmara anterior e no vítreo anterior. E uma ciclite, quando essa reação inflamatória é mais no vítreo anterior. Sintomas oculares que o paciente apresenta: vermelhidão, dor, fotofobia, turvação visual e até mesmo os assintomáticos. Então, na urgência, é aquele paciente que chega com o olho às vezes meio rosa, ele fala que está com muito desconforto com a luz, você olha, não tem nada na córnea, ele fala que a dor piora na hora da leitura, por causa de movimentação pupilar. Então, são sinais diferentes de uma conjuntivite, você não vai ter aquela reação folicular ou papilar pronunciada, né? Então, tem que ficar atento para isso. Sinais aqui, então, lembrando, hipópio, flare, reação de câmara e PKs, nódulos de Kepp, atrofia iriana, sinéquias posteriores. Quais as etiologias de uveites anteriores? Infinitas, mentira, finitas, mas muitas. Então, a gente tem causas infecciosas e não infecciosas. Pode ser causado por vírus, herpes simples, zoster, CMV, bacteriana, por exemplo, tuberculose, rancerias, protozoários, toxoplasmose, pode causar uma uveite anterior, apesar de não comum, mas pode. E fungos. Não infecciosas, pode ser traumático, então o paciente teve um trauma, passa ali 7 dias, volta como uveíte.
Induzidas por drogas, topiramata, às vezes pode dar uma efusão veal, né? Não é tanto anterior, mas assim, só para... É também, né? Síndromes mascaradas e aquelas induzidas pela LIO ou relacionadas ao cristalino. Aqui é uma tabela da Academia Americana que ele determina, assim, o tipo da uveíte, como que ele apareceu, o que ele pode ter de sintoma clínico, qual que deve ser a revisão, o que você tem que pensar e quais os exames que você vai pedir. Não tem receita de bolo, mas é legal pensar isso. Então, o paciente chegou com uma uveíte anterior com hipópio, já acendeu um alerta, espondiloartrite, BC. Aí você vai na história, ele queixa de úlceras orais. Acabou, já tem 2 critérios. Já pensou em BC, diagnóstico clínico, encaminha para o reumatologista, referencia para o reumatologista. Então, é importante pensar isso, tá? Vou falar um pouquinho agora das uveites, de maneira geral. Escolhi algumas para a gente pincelar um pouco. Então, uveites virais. Vou fazer um grupão. Como que normalmente elas se apresentam? Unilateral, na grande maioria dos casos. Pode ser granulomatosa ou não granulomatosa. Atrofia iriana é um sinal que pode existir, setorial ou difusa. Hipertensão ocular. A hipoestesia corneana, às vezes a gente esquece de examinar, ou numa urgência não dá tempo, né? Às vezes o paciente chega com uma fotofobia, você não sabe o que é, você pingou um anestésico, tirou esse dado seu. Mas se pegar um cotonete, puxar a pontinha, enrolar e pedir para ele olhar para frente e passar, o paciente que tem dado sugestivo de uveíte anterior por herpes tem uma hipoestesia corneana muito importante, né? A gente consegue identificar. A associação com herpes labial é variável. Homem e mulher quase igual de acometimento. Mulher com uma leve predileção, tá? O acometimento da córnea é um dado importante de dica. Então, às vezes, você viu o paciente lá com uveíte anterior, o paciente pouco orientado, mas você olha, ele tem uma cicatriz na córnea, ele nega trauma. Então, muitas vezes, ele teve uma ceratoveíte de provável causa herpética, que é o mais frequente. Então, nas uveites virais, qual que vai ser o tratamento? Direcionado para a causa. É o aciclovir, se for o herpes simples, que é o mais comum, 400 mg 5 vezes ao dia, por até 3 a 4 semanas, 21 a 28 dias. E o zoster, que a dose é dobrada de aciclovir, 800 mg 5 vezes ao dia. Se a pessoa tiver uma condição, você pode passar o valaciclovir, 500 mg 3 vezes ao dia, ou 1 grama 3 vezes ao dia, se for zoster. De toda forma, esse paciente pode receber, deve, né, também receber um tratamento para segmento anterior. Lembrando que, se tiver epitélio aberto na córnea, não usar o corticoide, tá certo? Mas se for só uma uveíte sugestiva de herpes, você pode usar o corticoide, o ciclopédico, mais o específico. Então, essa imagem superior, uma atrofia iriana linda, né, mais difusa, de estroma. Aqui a gente vê, na biomicroscopia, com a luz difusa, a área de atrofia iriana, então tecido mais esbranquiçado, e aqui o sinal de Hudson, que é um sinal que teve acometimento do nervo nasociliar, e por isso esse paciente, muito provavelmente, na referência bibliográfica, eles colocam assim, 100% vai ter algum acometimento ocular, seja de conjuntiva, córnea ou uveíte. Então, esse paciente tem que ficar em alerta para acometimento ocular. Aqui eu trouxe umas imagens de pacientes que eu tratei. Essa primeira imagem a gente vê, então, os pigmentos no endotélio com uma opacidade corneana. É uma uveíte anterior herpética. Aqui a gente vê o sinal de atrofia iriana bem demarcado, né? Aqui ficou fácil de ver. E essa é a imagem do videozinho na retroiluminação. É o mesmo paciente. Olha que linda a atrofia iriana, muito bem visualizada. Aqui embaixo é o outro paciente com uveíte anterior herpética. Aqui a gente tem sinéquias posteriores, então a gente já sabe que não é por CMV, nem flux. E a retroiluminação a gente vê direitinho a atrofia iriana, tá bom? Esse aqui é o mesmo do paciente superior. Então, as uveites virais, tem um estudo muito bom, um artigo, depois quem quiser ler. Ele fez um compilado comparando todas as uveites e os agentes etiológicos, qual que era a clínica mais importante, assim, mais fácil de identificar. Então, vamos supor, o herpes zoster dá mais reação de câmara, o que dá mais, o que dá menos. Então, o que foi identificado? O simples, ele dá mais reação de câmara que o zoster, então a celularidade, o flare ali é mais pronunciado, só que o zoster inflama mais, então, assim, às vezes você vai ter PKs mais grosseiros, você pode ter um pouco de vitreite anterior.
A atrofia iriana, às vezes, é mais pronunciada que o herpes simples. E o CMV, guardem isso, aumenta a PIO em 100% dos casos, e não é pouco, aumenta muito, é PIO alta. Por isso que no jovem, a associação é o pós-estilosma, que acho que tem associação com a uveíte por CMV, que é aquele paciente jovem com a pressão lá no alto e uma uveíte mais branda. E o idoso é Fuchs, que é uma uveíte também leve, hipertensiva, com atrofia, e não forma sinéquias. Então, quando a gente olha aqui nessa tabela, ó, o CMV agudo, elevação da pressão intraocular, 100% dos pacientes vai ter elevação da pressão intraocular, tá? Então, aqui diferencia as atrofias, é um artigo muito bom de ler. Agora, as uveites das espondiloartrites, a uveíte, assim, que a gente mais descreve, né, que é o estereótipo, é a uveíte da espondilite anquilosante, também a HLA-B27. A uveíte da espondiloartrites vai englobar quais uveites, né? HLA-B27, espondiloartrites, retocolite e Crohn, que são os dois inflamatórios intestinais, as entesites, tá certo? Então, é uma doença inflamatória crônica, a espondilite anquilosante, em que você tem sacroilite da coluna vertebral. A sacroilite é identificada pelo raio-x em 100% dos pacientes. Então, se você tem um paciente com uveíte anterior aguda, a gente fala serose aguda, o muracoso quase congelado, hipópio, dobra de DCM muitas vezes, muita reação de câmara, muita dor, tem que pensar em espondilite e tem que encaminhar para o reumato. Pode até pedir um raio-x de sacroiliaca, mas já encaminha bonitinho, falando, estou com um paciente com uveíte anterior, não granulomatosa, com hipópio, solicita investigação para doença de espondilite anquilosante ou espondiloartrites. Então, ela comete mais homens de 20 a 35 anos, e a história familiar positiva é um dado muito importante. Lembrando que, às vezes, são homens que, às vezes, têm 50 anos e vão apresentar o quadro. Por quê? Às vezes, são homens ativos, que fazem atividade física, que diminuem os sintomas de uma lombalgia inflamatória, tá? O HLA-B27 ele é positivo em 90% dos casos, e esses pacientes têm fator reumatoide negativo. Uveíte, ela corresponde a 25% dos casos, sendo que, se você tem um paciente com sacroilite e uma uveíte anterior típica, isso já fecha o diagnóstico para espondilite anquilosante. Então, o quadro ocular é muito importante para essa doença, tá? Ela tem um curso bilateral, 80% dos pacientes, não concomitante. O que significa? É aquele paciente que começa no olho, às vezes dias depois ele está com o outro olho acometido, ou ele tem no olho, trata, passa 3 meses, ele está no outro, mas nunca bilateral concomitante. Pode ser bilateral, mas assimétrica, tá? Isso é importante, ela alterna. Como que é a característica dela? Ela é sinequiante, ela é não granulomatosa, ela forma hipópio, vitreite, e você pode ter um edema macular cistoide por contiguidade, porque o olho está muito inflamado. Se vir um olho assim, ó, esse olho do terror aí vermelho, é urgência oftalmológica. Por quê? Esse paciente, se você não fizer esquema de ciclopédico, às vezes até corticoide subconjuntival, ele vai sinequiar em miose e aí você tem um problemão. Então, se você tem um paciente lá com uma uveíte grau 4, celularidade 4 cruzes, viu hipópio, está muito inflamado, você vai fazer o esqueminha dos colírios. Então, coloca na filinha corticoide, maxidex, depois você coloca fenilefrina, depois você coloca atropina. E aí você vai, pinga uma gota de maxidex, dá 5 minutos, uma gota de atropina, dá 5 minutos, uma gota de fenilefrina. Depois, maxidex, depois, e assim vai. Então, você alterna ciclopédico com maxidex. Então, maxidex, 5 minutos, atropina, 5 minutos, maxidex, 5 minutos, fenilefrina, 5 minutos, maxidex, para tentar romper essa sinéquia. Quando você fica 1, 2 horas, quando rompe a sinéquia, o aspecto é desse paciente aqui, ó, dessa foto inferior. Parece que piorou, mas é porque isso aqui tudo é fibrina coagulada, para você ver que o muracoso ficou praticamente todo leitoso e cheio de célula, tá? Então, lembrem disso, faz esqueminha ciclopédico e corticoide alternado a cada 5 minutos. E pode usar todos os ciclopédicos, tá? Tropicamida, fenilefrina, atropina, vai fazer. Clínica do paciente é a posição do esquiador, então você tem uma retificação da lordose, ao invés de ser uma curvinha, ela fica abaulada. Acentuação da cifose torácica e retificação da lordose lombar.
Então, esse paciente ele tem uma queixa de lombalgia inflamatória, dor nas nádegas. Então, tem que perguntar para o paciente. O paciente às vezes não sabe. A dor inflamatória ela é pior de manhã e melhor ao longo do dia. Então, às vezes ele vai achar que é normal ter essa dorzinha, tá? Aqui é um outro caso de um paciente meu de espondilite anquilosante. Então, nesse primeiro filme, a gente vê, olha que lindo, as células movimentando com flare. Então, o flare é essa cor leitosa, com a celaridade, e ao fundo a gente vê as sinéquias. Então, na imagem aqui do centro, a gente vê a celaridade de câmara anterior muito pronunciada, com as sinéquias posteriores, e aqui no outro vídeo, desculpa, a gente vê direitinho as células inflamatórias e o flare, tá? Para finalizar, então, as uveites das artrites idiopáticas juvenis, então a gente vai falar da faixa pediátrica. Essa uveíte das crianças, é a uveíte anterior, a que mais vai acometer as crianças é a uveíte da artrite idiopática juvenil. Qual que é o problema dessa uveíte? Ela é chamada uveíte branca, o paciente não tem sintoma. Então, muitas vezes os pais demoram a identificar. Então, é a doença sistêmica mais comumente associada ao uveíte anterior na faixa pediátrica. Normalmente, ele desenvolve uma artrite abaixo de 16 anos e tem fator reumatoide negativo. A artrite idiopática juvenil tem 5 formas, certo? A doença de Still, que é a sistêmica, a poliarticular, a oligoarticular, a entesite e a artrite psoriática. A oligoarticular é a que mais tem relação com a uveíte. E qual que é o espectro clássico? Por que eu coloquei essa menininha? É aquela que mais vai ser acometida por uveíte anterior. Então, é meninas, FAM positivo, fator reumatoide negativo, essas são as que mais têm chance de cronificar, tá? Então, lembra dessa menina fofinha para lembrar que é uma uveíte traiçoeira porque ela é branca. Então, vamos cuidar da menininha. Às vezes, a gente identifica já na fase de complicação. Então, com ceratopatia em faixa, já com sinéquia. Então, é muito importante ter a suspeição. Então, teve alguma doença articular, tem que fazer avaliação oftalmológica para tentar descartar. Esses dias eu recebi no consultório um menino de 1 ano e 4 meses, com o diagnóstico de espondilite de artrite idiopática juvenil, já tinha uveíte, com 1 ano e poucos meses. Então, a gente já tratou, já tinha formado uma pequena sinéquia, mas não pode deixar de avaliar, tá? Então, um pouquinho sobre a uveíte. Não tem correlação entre a gravidade da doença com o quadro ocular, ou seja, pode ter um quadro articular controlado com um quadro ocular descontrolado. Às vezes a imunossupressão não é nem só pela articulação, é pelo olho mesmo. Então, a uveíte branca, como que é o espectro dela? Ela é não granulomatosa, então pKzinho fino, bilateral, crônica, então esse paciente fica recorrendo com altos índices de complicações, na maioria das vezes. Ceratopatia em faixa, sinéquias posteriores, catarata, que pode vir da própria inflamação da uveíte, quanto do uso do corticoide, hipotonia e o glaucoma por secundário, né? Complicações, comprometimento de desenvolvimento visual altíssimo, então a gente não pode deixar essa criança ficar sem tratamento, tá? A catarata desse paciente para operar, a maioria vai ficar afásica, porque mesmo quando a gente usa muito corticoide e colocar ali, você não tem controle desse paciente. Ele pode depois sinequiar, tracionar essa lente lá com 18, 20 anos. Então, pelo menos no serviço, no São Geraldo, a nossa conduta tem sido não implantar lírio. Esses pacientes, eles têm corticoterapia e imunossupressão precoce, droga de escolha inicial, metotrexato, imunossupressão precoce mesmo. Fez diagnóstico, tem que imunossuprimir. Para finalizar, então, achei que era o último, Fuchs. Então, a hidrociclite heterocrômica de Fuchs, como o próprio nome diz, ela é unilateral, 90% das vezes, tem uma evolução crônica. A uveíte também é branca, ou seja, o olho não fica vermelho, diferente daquele olho lá da espondilite, vermelhão. Esse é um olho clarinho, às vezes o paciente chega lá, se for examinar, consulta de rotina, cheio de pK fininho na córnea, aí você vai olhar com calma, tem fibrina, tem uma íris um pouco diferente. Então, é um paciente que às vezes passa sem saber que tem, até vir a complicação. Então, você pode ter celeridade tanto na câmara anterior quanto no vítreo anterior, atrofia iriana difusa, porque é distroma, e são esses PKs estrelados difuso, então eles não respeitam o triângulo de Alt, eles vão por toda a córnea, e eles são bem fininhos distribuídos, tá?
Pode ter essa rede de fibrina intermeano. Então, aqui nessa foto você tem o PK e esses fininhos correspondem à fibrina. Não forma sinéquia. E é muito importante, porque apesar desse PK ser mais fino, lembrar mais fino, é uma uveíte com tendência granulomatosa, ou seja, forma nódulo. Então, às vezes você vê paciente com FUX com nódulo de Kapp e Busaca, tá? Não espera ter heterocromia para conseguir diagnosticar. A heterocromia é um sinal tardio, tá bom? Mas classicamente é o mais descrito. Tem uma associação viral forte, tanto com CMV quanto rubéola. Aquele artigo que eu mostrei destrincha muito isso, detalhe. E pacientes terão glaucoma em 20% dos casos, às vezes um glaucoma de difícil controle. O tratamento é corticoide nos casos moderados. Não espera deixar esse paciente sem inflamação nenhuma. Um pouquinho, às vezes, sempre fica, tá bom? Mas se tiver com uma inflamação moderada para grave, tem que tratar com corticoide tópico. Aqui é um outro paciente de FUX. Olha que linda a atrofia iriana dele, difusa na retroiluminação. Os PKs bem finos, a gente vê que vai até aqui em cima, quando a gente vê no paralelepípedo, a íris mais atrófica. E aqui nesse vídeo, a gente consegue identificar direitinho o tanto de PK fininho, olha. E a íris atrófica lá atrás. Então, lembre dessas imagens, tá bom? E aqui eu coloquei só a título de curiosidade mesmo, uma uveíte por sarcoidose e uma por hanseníase. Então, aqui, os PKs granulomatosos, maltão FET, grandes, pequenos e intermediários, a gente tem de todo tamanho, tem fibrina intermeano, e aqui no fundo, quando a gente olha a linha de perfil posterior, a gente vê que ela está abaulada, então tem um nódulo, um granuloma aqui grande, sabe? Que foi muito evidente no caso dela. Aqui nessa imagem não dá para ver, mas tem um tanto de nódulozinho de Busaca. E aqui a hanseníase, lembrando que ela pode dar uveíte. A gente tem visto até alguns casos, assim, a gente achou que nem existia hanseníase mais, né, assim, na parte clínica, para uveíte, mas a gente tem visto, assim, em um ano, 2, a gente já viu uns 4 casos. Isso não é comum, porque para o bacilo chegar a afetar o olho, tem que ser uma hanseníase de longo tempo de evolução. Então, isso não está tão bem controlado quanto a gente achou. Aqui na imagem, eu tentei focar, mas é a famosa pérola iriana. Isso aqui é aglomerado de bacilo mesmo, tá? Da hanseníase. Então, tem uma pérola iriana aqui e outras 2 aqui. E aqui embaixo, a famosa ceratite em pó de giz, que são essas lesões, né? Puntiformes, esbranquiçadas, subepiteliais. Parece um pozinho de giz, bilateral, que esse paciente tinha. Então, o tratamento vai ser conforme a causa base, tá certo? Pode ser necessário corticoterapia sistêmica, pode ser necessário imunossupressão, pode ser necessário tratar o vírus, a bactéria, vai depender. E o segmento anterior a gente trata com corticoide tópico e ciclopédico. A frequência, por exemplo, Gabs, quanto que você usa? Reação de câmara 3 cruzes, pode começar com 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, tudo vai depender de outros aspectos do exame para a gente definir. Mas uma celularidade importante, não tenham medo de tratar, tá? Se o epitélio não estiver aberto. Propedêutico, que isso é o que todo mundo quer. O que você pede uveíte? Qual que é os examezinhos que vocês solicitam? Não tem essa receita. Eu coloquei alguns aqui só para dar uma luz, mas vai depender da uveíte. Então, vamos supor que eu tenho uma uveíte anterior, granulomatosa, sinequiante. Eu não vou nem pensar em pedir a HLA-B27. Ela não cursa como uveíte anterior granulomatosa, ela é não granulomatosa. Então, não entra no critério, entendeu? Então, tudo vai depender da apresentação que o paciente tem. Às vezes, com poucos dados, você já vai ter seu diagnóstico, você vai pedir alguns exames só para corroborar a sua hipótese, tá bom? Então, muitas vezes, raio-x de tórax, exame de urina. O que, falando a verdade, eu sempre peço? Sífilis, HIV e teste tuberculino. Teste tuberculino praticamente sempre. Porque VDRL, FTBS, anti-HIV, a gente sabe que tem tido um aumento muito significativo e expressivo dos casos de sífilis, então não deixem de pedir. E anti-HIV para saber se esse paciente tem imunocomprometimento ou não. Os outros variam de acordo com a causa. E às vezes a gente pede, suponhamos, às vezes vocês vão ver uma propedêutica de uveíte lá com sorologias para as hepatites. Às vezes não é porque a hepatite vai causar aquele quadro, é porque você vai precisar de uma imunossupressão, então você já tem
o screening dele ali do estado imunogênico dele, né, de imunogenicidade de acordo com as vacinas, como está o perfil dele, você vai precisar repetir a dose de hepatite B antes de fazer uma imunossupressão. Então, só para explicar para vocês por que a gente nunca tem a receitinha, tá bom? E o VEIT é perguntar da cabeça até o pé. Então, eu brinco, pergunta da cabeça, pergunta se tem acne, pergunta se tem úlcera oral, pergunta se tem herpes, pergunta se a orelha inflama, sinusite de repetição, desce para o tórax, pergunta se já tratou de tuberculose, contato com alguém com tuberculose, desce para lombar, lombalgia, artralgia, intestino, se tem sangue, muco nas fezes. Depois, pele, já teve alguma lesão de pele que foi diferente, que aí tem sífilis, tem edema nodoso. Depois você pergunta DSTs, área genital, e depois hábitos, né? Bebe, fuma, cachorro, gato, então é da cabeça até o pé. Sistematizem assim que facilita também, tá bom? E é isso, gente, que eu tinha para falar. Muito obrigada, sigam a gente no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não, Gabs, perfeita, Gabs, muito bom. Adorei isso, da cabeça até o pé. Vou usar isso aí no meu dia a dia, tá? Pode usar, quem vai pergunta ó, rapidinho. Amei da cabeça até o pé. Ficou o meme Então, da aula de hoje, viu? Você vai ver. então Muito ótimo. bom. Os exames, o que pedir, isso gera sempre uma dúvida, né, do que a gente pedir quando está diante de um paciente com COVID. A classificação do SAM, não, foi perfeita, Gabi, de verdade, que perfeita. bom que vocês Parabéns, meu gostaram. amor. Eu morro de Parabéns, orgulho, você Gabs. sabe. Obrigada. Tem nem o que falar, né? Didática Eu morro demais. de orgulho e Muito bom. sem nem explicar o orgulho. Parabéns. Obrigada, gente, eu fico feliz. Assim, quis trazer bastante imagem, Foi sem entrar linda. em detalhes, porque discutir cada UVI ia ficar muito maçante e acho que ninguém ia aprender muito, mas acho que É, sabendo, verdade. né, classificar e pensar na evolução já ajuda muito no dia a dia. Não, ajudou Viu? demais, viu, Gabi? E outra Sistematizou coisa, é uma muito aula que bem. fica gravada aí, sempre que a gente puder voltar e dar uma olhada, é muito bom. Bom mesmo, viu? Então, Foi ótimo. perfeita. Fico muito Tendo nem feliz. pergunta, só dizer que você está falando de Fux aí, eu tive um paciente jovem agora, 22 Hum. anos, chegou com um aumento da pressão do olho Uhum. e super jovem, ele desenvolveu uma crise hipertensiva e ele tinha Fux. Tinha Então, é fluxo. bem comum, às vezes, eles, no É, episódio inicial, abrir com uma crise glaucomatociclítica. Então, eu tive agora recente o é. paciente. Lembrei Isso de é você, caso. importante, Tereza. Depois eu vou mandar um artigo para vocês, que até o Daniel estava relatando com o pessoal. A gente tem visto o VEIT anterior por CMV imunocompetente. Então, às Uhum, vezes é aquele paciente que vem vindo sempre com uma hipertensão, não melhora, hipertensão muito alta. E aí, quando você vai ver, ele tem uma endotelite, que é típica também do CMV, os PKs, às vezes, em moeda, pode ter atrofia iriana e uma hipertensão que não melhora. Então, tem até uma amiga minha que trabalha no laboratório, às vezes a gente coleta o muracosa, ela faz a análise do PCR e identifica o CMV, às vezes isolado, é o único. E isolado. aí, para Olha só. tratar, tem que tratar com ganciclovir, porque às vezes você está lá com um paciente, hipertensão, não melhora, não responde a colírio, você trata com a ciclovir achando que pode ser hipertensiva, não melhora. Aí você faz a coleta do muracoso, confirma CMV e o tratamento é com ganciclovir. Tem que mandar Uhum, manipular. Então, tem ok. que atentar para essas Ô, Gabi, uveites, você assim, de falou lá pressão. que quando o paciente tem uma condição financeira, você opta por não aciclovir, não é isso? Pelo que eu entendi, quando você falou ali? Na Você, verdade, é que às vezes o paciente pergunta assim, nossa, vai ser muito comprimido, tem algum que eu vou tomar, sim, né, menos vezes no aham, dia? Aí você pode sugerir o valaciclovir, entendeu? valaciclovir, ok. Uhum, Porque ele é pró-droga já, né? Mas prodróma. assim, nunca vi eficácia um pouco melhor, não. É mais pela De um para o posologia, outro. que Cômoda, facilita, né? né? Uhum, É. Porque o ok. aciclovir é uma droga muito segura. Ele só vai afetar onde tem inflamação pelo vírus, né? Infecção viral, replicação viral. Maravilha. Gente, sem perguntas aqui, que todo mundo só elogiando. Alguém tem Então, alguma tá bom. pergunta? Eu já perguntei aqui o que eu queria. Deixa eu ver aqui. Acho que Gabi, não. perfeita Ah, demais, viu? Bem, gente, é o ótimo. seguinte, a gente, semana que vem, quer alguém vai perguntar, Carol? Você vai perguntar alguma coisa? Não, não, só Que não. parabenizar mesmo. Foi muito completa. Semana Excelente. que Obrigada. vem, a Gabi vai dar uma outra, você vai dar outra aula, né, Gabi? Uveites posteriores. Posteriores, uma aula Mesmo estilo. imperdível, mesmo estilo, todo mundo firme, última aula do ano.
E aí a gente volta em fevereiro com um bloco aí de retina cirúrgica. E é isso aí. Então sigam a gente aí no canal do YouTube, assistam as nossas aulas, né? Então, Gabriela vai fechar com chave de ouro semana que vem. Quem Amém. perdeu essa aula maravilhosa, daqui a pouco tá lá no canal também, do YouTube. Exato. E semana que vem, na segunda, não é, Gabriela? Segunda. Que é o nosso habitual, às segundas-feiras. A gente teve um imprevisto Isso. essa semana pessoal aí e Isso. fizemos hoje, tá bom? Então, esperamos vocês aí na segunda-feira. Ótimo. Boa Beijo noite, para gente. todos. Muito obrigada, viu? Tchau, morro de orgulho. Boa noite. Eu que tenho. Tchau, tchau, gente. Tchau.